e o 37º país para ele visitar. É uma pessoa que ama o Brasil. É uma pessoa que ama brasileiro. Quando Deus colocou no nosso coração de fazer, ele trazer para cá no Brasil, ele falou, foi um evangelista, mais de 20 anos, um evangelista americano. Quando ele orou para ele nos Estados Unidos, ele profetizou, ele falou para ele que você vai frequentar vários continentes. Mas é pela primeira vez para ele de visitar a América Latina. Hoje, esse homem de Deus é uma grande bênção. Como a Bíblia diz, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, crede no Deus, vosso Deus, você estará o quê? Seguros. Mas crede nos seus profetas, crede nos seus servos, você estará o quê? O segredo do sucesso fica na boca do homem de Deus. Você está pronto? Você está pronta? Você está pronto? Ei, para trás, você está pronto? E nesse lado, você está pronto? De receber uma palavra poderosa? De receber uma palavra poderosa de Deus? De receber uma pessoa que trouxe uma bênção? Ele passou vários continentes, vários oceanos, vários mares, para trazer uma bênção aqui para você na comunidade cristã. Se você está pronto, já estou apresentado, homem de Deus, o Pai das Nações, Apóstolo Martim, que vai trazer um momento de grande mover e de avivamento pela essa igreja. Vamos aplaudir pela glória de Jesus, pela vida do Apóstolo Martim. Acclamer pour le Seigneur. Agora gostaria que a gente aplaude pela glória do Senhor Jesus. Parce que la Bible dit, porque a Bíblia diz, il est le seul ele é qui mérite toute la gloire. O único que merece toda a glória. Il est le seul ele é o único qui mérite toute l'honneur. que merece toda a honra. Nous sommes des serviteurs inutiles. Estamos os servos fúteis. Mais c'est lui qui est quelque chose. Mas ele mesmo é algo Tu maior. as raison de l'acclamer. Você tem a razão de aplaudir. Parce que Dieu est Dieu. Porque ele é o Deus dos deuses. La Bible dit, A Bíblia diz, faites du bruit faz barulho dans sa présence. na presença dele. La Bible déclare, A Bíblia declara, dans sa présence, na presença dele, il y a d'abondantes joies. na presença dele tem alegria abundante. Est-ce que je peux voir une abondance de joie au milieu de son peuple? Eu gostaria de ver uma abundância de alegria no meio do seu povo. Gloire à Dieu, Faz nous barulho, acclamons faz très fort barulho, le faz Seigneur. barulho. Faz barulho, faz barulho. Alléluia. Amém. Alléluia. Salue ton voisin. Saúde, cumprimenta alguém que está no seu lado. Dis-lui, je te salue de la part de l'apôtre Martin. Fala para alguém que eu te cumprimento da parte do apóstolo Martim. Maintenant, tu vas lui dire, Agora você vai dizer si tu es para ele, prêt, se você está pronto, fala para alguém do seu dis à lado. ton voisin, à ta voisine, Se você está pronto ou pronta. si tu es prêt, Se você está pronto ou il y a- pronta. il y a quelque chose qui va t'arriver Há algo que vai acontecer na sua vida. de la part du Seigneur Na parte do Senhor. dans les minutes qui suivent. Na cada poucos minutos, Dieu est fidèle. Deus é fiel. Dieu est fidèle. Deus é fiel. Dieu est fidèle. Deus é fiel. Et ce que j'aime dans la fidélité de Dieu, O que eu gosto na fidelidade de Deus, c'est que la fidélité de Dieu a fidelidade de Deus ne dépend pas de notre fidélité. não depende da nossa fidelidade. La Bible dit, A Bíblia diz, même si nous sommes infidèles, mesmo que não estamos fiel, mais Dieu reste fidèle. mas Deus permanece fiel. Et à cause de sa fidélité, E
por causa da fidelidade dele. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie dans les minutes qui suivent. Há algo que vai acontecer. Pouco tempo aqui. Algo vai acontecer na sua vida. Dis après moi, je reçois. Fala, recebo, Dis recebo. après moi, je reçois. Eu recebo. Dis après moi, je reçois. Eu recebo. Prenons place. Pode se sentar, por favor. J'ai 61 ans. Eu tenho 61 anos. Je me suis converti à l'âge de 17 ans. Me converti quando eu tinha 17 anos. À 22 ans, j'ai terminé l'université au pays. E quando eu tive já 22 anos, eu terminei a faculdade. J'étais déjà chrétien, Eu era já cristão, formé formado. dans certaines écoles de formation. Não, bastante escolas de formação. Et Dieu m'a conduit en Chine. E Deus me levou na China. Et arrivé en Chine, E quando eu cheguei na China, parce que je devais poursuivre mes études, porque eu estava continuando meus estudos, et c'est là que le Seigneur m'a baptisé dans le Saint-Esprit. e o Senhor me batizou pelo seu Espírito e fogo na China. Et ce jour-là, E nesse dia, nous étions à 4, estávamos em 4, dans une chambre haute, 4e niveau. numa alto quarto, no quarto andar. Nous étions à Pékin. A gente estava no Pequim. Alors, c'est un évangéliste américain qui priait pour moi. E foi evangelista americano que orou para mim. Et dans la prophétie, il a dit ceci. E quando ele estava orando, ele profetizou por mim. Très bientôt, tu vas quitter la Chine. Ele falou, logo, logo você vai deixar a China. Dieu va t'amener en Europe. E Deus vai te levar na Et à Europa. partir de l'Europe, E a partir da Europa, Dieu t'amènera dans le monde entier e Deus vai te trazer em todo canto do mundo. à cause de sa parole. Por causa da sua palavra. Venir au Brésil, Para mim, chegar, estar aqui no Brasil, c'est le 37e pays que je visite à cause de l'évangile. e o Brasil é o 37º país que para mim visitar por causa da palavra. Donc le fait que je sois ici, E o fato para mim estar aqui, et vous êtes la première église brésilienne qui me reçoit. Essa igreja, a comunidade vida plena. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Essa igreja é a primeira igreja brasileira aqui. Ma présence ici, minha presença nesse lugar, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui était faite en 1987 à Pékin. minha presença nesse lugar não é por acaso. É o cumprimento da profecia que foi feito em 1987. Deus est toujours derrière sa parole ele fica sempre atrás da sua palavra pour l'accomplir. para cumpri-la. Dieu ne veille pas sur autre chose. Deus não fica atrás de qualquer coisa. Dieu veille sur sa parole Deus sempre vigia atrás pour da sua l'accomplir. palavra para cumprir. J'aimerais dire à quelqu'un, Gostaria de dizer a alguém, peu importe le nombre d'années que cela a pris, bem importa bastante anos, bastante tempos que si podia tu avais pegar. reçu une parole de la part du Seigneur, Se você recebeu si tu uma avais palavra reçu de une Deus, parole de la part du Seigneur, se você recebeu uma palavra diante de Deus, je pense que ce soir, eu creio que essa noite il y a quelqu'un há alguém qui va passer de la promesse à l'accomplissement. que vai passar da promessa ao cumprimento. Si c'est toi, dites Amen. Se você diz amém. Si c'est toi, dites Amen. Se você diz amém. Et après, je suis parti en Allemagne. E depois foi para a Alemanha. Ça fait près de 37 ans que je vis en Allemagne. E faz 37 anos que eu moro na Alemanha. Et c'est là que je sers le Seigneur. E para lá que eu servo o Deus. En dehors de toutes les études que je fais. Em vez de todos os estudos que foi feito, Et Dieu m'a donné beaucoup de responsabilités. Deus me deu muitas responsabilidades. Ce n'est pas ce qui est important pour ce soir. E não importa para essa noite. J'aurais aimé vous parler en portugais. Eu gostaria de pregar em português. Parce que je parle 6 langues. Porque eu falo 6 línguas. Je parle 2 langues de mon pays. Eu falo 2 línguas do Congo. Je parle le français. Eu falo francês. Je parle le chinois. Eu falo mandarim. Je parle l'anglais. Eu falo inglês. Je parle l'allemand. Eu falo a língua da Alemanha. É Pourquoi uma je língua ne parle nativa. pas le portugais? Mas por que eu não consigo falar português?
Peut-être que Dieu fera que la prochaine fois cela puisse s'accomplir. E pode ser Deus vai fazer na próxima vez. Vou pregar em português. Parce que Dieu est capable. Porque Deus é capaz. Quand il parlait, Quando eu estava falando, je n'ai rien entendu. eu entendi nada. Mais j'ai tout compris. Eu escutei nada, mas entendi tudo. Le Saint-Esprit est capable. O Espírito Santo é capaz. Je vais dire merci au révérend pasteur José. E eu agradeço muito ao reverendo pastor José Carlos. Un bel homme spirituellement et physiquement. E ele não é ele não é bonito apenas no exterior, mas no interior também. Avec ses merveilleuses épouses. E com a maravilhosa esposa. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces hommes de Dieu merveilleux? On sent la simplicité dans leur vie et j'aime ça. Poderemos aplaudir Deus pela vida desse casal, homens de Deus, mulher de Deus. Eu sinto a simplicidade e a unidade na vida deles. Quand je vis comment il s'est déplacé ici, Quando eu vi como o pastor José Carlos estava se movimentando aqui no altar, je me suis dit, il doit être un grand joueur de football. eu falei, esse homem é grande jogador de futebol. Dans mon pays, on dit, d'origine, No meu país da origem, a gente fala, on dit que tout Congolais est musicien. a gente fala que todo congolês é músico. Et pour moi aussi, je crois E eu também, eu creio. qu'au Brésil, tout le monde est joueur. Eu creio que no Brasil, todos os brasileiros sabem jogar futebol. Mais ce soir, Mas nesta noite, je vais vous parler eu vou falar d'un para grand vocês joueur. sobre os grandes jogadores. Un joueur qui n'a pas de comparable. Eu vou falar sobre grande jogador que não tem ninguém como Le ele. meilleur de tous les joueurs. O maior de todos os jogadores. Quand il joue, il gagne. Quando ele joga, sempre ele ganha. Peu importe le nombre d'adversaires. Mesmo tem quantas Peu adversidades. importe le nombre d'ennemis. Mesmo tem quantos inimigos. Peu importe le nombre de matchs. Mesmo tem quantos jogos. Quand il joue, Quando o maior jogador il joga, gagne. sempre ele ganha. Il gagne Sempre ele ganha. parce qu'il avait déjà gagné. Porque ele já ganhou antes. Et même quand il n'a pas encore joué, E mesmo antes dele nous jogar, croyons qu'il va gagner. e nós cremos que ele sempre vai ganhar. Et ce grand joueur E esse maior jogador s'appelle Yehoshua se Hamashiach. chama Yehoshua Hamashiach. Faz barulho. Je Faz disais barulho. Yehoshua Hamashiach. Yehoshua Hamashiach. Il a mis dans mon cœur de te parler de quelque Ele chose. colocou no meu coração. Le Seigneur va guérir certaines personnes ce soir. O Deus vai curar bastante pessoas nesta Le noite. Seigneur va consoler certains cœurs. O Senhor vai trazer a consolação Il no va coração. réconforter certains cœurs. O Senhor vai reconfortar, fortalecer Bible o coração. dit A Bíblia disse que celui qui s'approche de Dieu que todo aquele que vem diante do Senhor croit que Dieu existe tem que crer que Deus existe. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le Que cherchent. Ele é aquele que recompensa todo aquele que lhe busca. Ce soir, Esta noite, dans les minutes qui suivent, na poucos minutos, le Seigneur va rémunérer quelqu'un. o Senhor vai recompensar alguém. Il va consoler et réconforter certains O cœurs. Senhor vai fortalecer, trazer a consolação no seu Si tu coração. le crois, dites Amen. Aquele que creu diz amém. Lève-toi, nous allons lire un verset de la Bible. Podemos se levantar, por favor? Nós vamos ler versículo da Bíblia. Ésaïe 43. Isaías 43. Je ne serai pas long Eu não estarei muito longo, parce que je sens dans mon cœur porque sinto diante do meu coração qu'il faudra prier. que nós temos que orar. Ésaïe 43, Isaías 43, le verset 4. versículo 4. Ésaïe 43, Isaías 43, versículo 4. le verset 4. No versículo 4, La Bible dit, a Bíblia disse: parce que tu as du prix à mes yeux, porque você tem preço diante dos meus olhos, parce que tu es honoré porque você é honrado et que je t'aime, e que eu te amo, je donne des hommes à ta place eu dá às pessoas do seu lado et des peuples pour ta vie. e os povos pela sua vida.
Je suis venu parler à quelqu'un. Eu estou aqui para falar para Je alguém. suis venu rappeler à quelqu'un. Eu estou aqui para relembrar De alguém. la part du Seigneur. Diante do Senhor. Que tu as de la valeur aux yeux de Que l'Éternel. você tem grande preço diante dos olhos do Senhor. Que tu as du prix aux yeux de Que l'Éternel. você tem grande preço. Et que le Seigneur t'aime. E que o Senhor te ama. Seigneur, parle Senhor, fala et agis. e age. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Prenons place. Pode se assentar, por favor. Un jour, Dia, j'avais deux bagues. Deux bagues. eu tinha... Deux bagues. Eu tinha duas alianças. J'avais deux bagues. Eu tinha duas alianças. Il y avait une bague qui était très volumineuse. E tinha uma aliança que era pouco grande. Grosso. Et une autre bague, E a segunda aliança, elle était plus petite que l'autre. ela era pouco pequena. Et les deux Menor. bagues étaient en or. Mas duas alianças era de ouro. Alors je l'ai amené quelque part où tu peux rendre les choses en or et on te donne l'argent. E eu trouxe duas alianças na bijuteria para pegar para fazer uma compensação. Alors quand je suis arrivé, E quando eu cheguei, j'ai pris les deux bagues que j'ai données. eu dei duas alianças. Alors j'ai dit au bijoutier E eu disse na bijuteria, qu'il me donne l'argent qu'il faut. você pode me dar a estimação de duas alianças de Alors ouro. le bijoutier a pris les bagues. E a pessoa da bijuteria pegou as duas alianças. Il a mis sur un pesé. E ele colocou para pesar. Moi je ne comprenais rien de tout cela. Eu nem sabia nada sobre isso. Il a pris la première bague, Ele pegou a primeira aliança, la plus grosse, a grossa. et l'a posée. Ele colocou no peso. Il a regardé ce que je ne voyais pas. E ele estava pesando a primeira aliança. Et puis il a enlevé. E ele tirou. Il a pris la plus petite bague. E ele pegou a pequena aliança. Il met sur la balance. Ele colocou na balança. Il regarde. E ele estava olhando o peso. Et il me dit, E ele me diz, ok, cette petite bague a pequena aliança va coûter telle somme. custa tão. Mais la grosse bague Mas a aliança grossa va coûter telle somme. o custo será tão. Ce qui m'a surpris, bien aimé, Mas o que me surpreendeu nesse c'est que dia, je pensais que eu achava que la plus grosse bague a aliança grossa aura beaucoup plus de valeur que la petite. será mais valorosa que a pequena. Mais quand il m'a donné le prix, Mas de repente, quando ele me falou disso, c'est la petite bague foi a pequena aliança qui avait plus de valeur que la grande. que era mais valiosa que a primeira, que a grossa. Alors je lui ai posé des questions. E eu perguntei para essa Mais pourquoi pessoa, c'est comme ça? mas por que assim? Il m'a dit ceci. E a agente da La bijuteria me valeur diz, de la bague o valor da ne aliança dépend pas de sa taille, não depende do seu tamanho, mais ça dépend mas depende, du nombre de grammes que l'or a. mas depende da quantidade de ouro que contém o ouro. Bien-aimé dans le Seigneur, Abençoado de Deus, je suis venu dire à quelqu'un, estou aqui para dizer para alguém, il y a des gens qui vivent dans le complexe d'infériorité. tem gente que vive pelo complexo da inferioridade. Il y a des gens qui viennent à l'église. Tem gente que chega na casa de Nous Deus, les voyons sourire. nós vimos eles Nous les voyons sorrindo, bien habillés. nós vimos as pessoas bem Mais ce sont des vestidas, personnes qui souffrent dans leur cœur. mas são as pessoas que sofrem mais nos seus Parce corações. qu'à cause de certaines choses, Porque por causa de várias coisas, ils pensent qu'ils n'ont plus de valeur. elas pensam que ele não tem mais valor. Ils pensent qu'ils ont perdu leur valeur. Pensam que eles perderam os valores À deles. cause des situations de la vie. Por causa de algumas situações de vida. Il y a une qui pense Tem algumas pessoas que que je n'ai pensam pas de valeur que eu não tenho mais valor. parce que je n'ai pas étudié comme l'autre. Porque eu não estudo mais como o outro. Un autre pense Alguns que pensam que je n'ai pas de valeur eu não tenho muito valores. parce que je n'ai pas beaucoup de biens matériels. Porque eu não tenho mais coisas Il y a une materiais. autre personne qui pense, Tem alguns também que pensam ah, je n'ai pas de valeur eu não tenho mais valores. parce que je n'ai pas une beauté physique. Porque eu não sou muito
bonito, mais bonita. Et une femme pense E tem algumas mulheres que que je n'ai pensam, pas de valeur eu não tenho mais valor, parce que mon mari m'a répudié. porque eu se separei do meu marido. Ou vice-versa. O marido tem que falar que eu não tenho mais valor, porque me Chacun, separei da quelqu'un mulher. pense qu'il n'a pas de valeur E cada pensa que não tem mais valor, à cause d'une raison ou d'une autre. por causa de uma razão certa. Et ces gens-là souffrent E esses tipos de pessoas sofrem psychologiquement, psicologicamente, moralement, moralmente sentimentalement. e sentimentalmente, Parce qu'ils croient porque eles creem qu'ils n'ont pas de valeur. que ele não tem mais valores. Na família, Tout le monde a étudié. todo mundo estudou, Tout le monde a de grands postes. todo mundo tem bastante cargos altos, Mais il est la personne la plus simple. mas essa pessoa é a única que é mais simples. Et il souffre de ce sentiment. E essa pessoa sofre desse sentimento pas de de inferioridade, que ele não tem mais valor. Je ne peux rien. Eu não consigo nada, Je n'ai rien. que eu não tenho nada, Je n'ai pas de compte en banque. eu não tenho bastante dinheiro na Je n'ai conta, pas une belle voiture. eu não tenho carro bonito, Je n'ai pas des enfants. eu não tenho filhos, Je n'ai pas de valeur. eu não tenho valores, Parce que je n'ai pas d'enfants. porque eu não gerou, Je ne sais pas. eu não sei. Et quelqu'un pense Talvez alguém pensa que tu n'as pas de valeur. que você não tem valor, Peut-être à cause des erreurs du passé. talvez por causa dos erros do passado, Peut-être à cause des fautes du passé. talvez por causa dos defeitos Tu do aimes passado. Dieu, Você ama Deus, mais tu n'arrives pas à expérimenter l'amour de Dieu parce que tu estimes que tu n'as pas de valeur. você ama Deus, mas você não consegue experimentar o amor de Deus, porque você pensa que você não tem mais valor. La femme samaritaine, A mulher samaritana, dans Jean chapitre 4, no João capítulo 4, c'est une femme é tipo da mulher qui pensait qu'elle n'avait pas de valeur. que pensava que ele não tinha mais valor, À cause des fautes de la type de vie qu'il menait. por causa dos defeitos de vida que essa mulher estava Jésus lui a fazendo. dit, Mas Jesus lhe va disse, et appelle ton mari. vai e chama seu marido. Il a dit, je n'ai pas de mari. Essa mulher diz que eu não tenho marido. Et Jésus lui dit, E Jesus lhe diz, en cela tu as dit vrai. é a verdade, você falou a verdade mesmo. Parce que tu as eu 5 maris. Porque você tinha 5 Et maridos. même celui que tu as là E mesmo aquele que você está namorando n'est pas ton mari. não é seu marido. Et cette femme, Esta mulher, à cause de sa situation sociale, por causa da situação social dela, elle faisait quelque chose ele fazia algo qui n'est pas dans les études, que não era dos costumes dos dans la judeus. coutume des femmes à cette époque. Que não era os costumes das mulheres dessa época. À cause de ce que nous pouvons appeler une sale vie, une mauvaise vie. O que a gente chama de uma vida suja. Les femmes As mulheres allaient puiser de l'eau pegar água dans leur culture. na cultura, nos costumes dos judeus. Les hommes ne vont pas puiser de l'eau, Os homens não era trazer água na fonte. mais c'est les femmes qui vont au puits. Era as mulheres que iam pegar água nas fontes. Mais culturellement, Mas culturalmente, les femmes as mulheres vont le matin iam de manhã ou alors le soir. ou à noite. C'est-à-dire quoi? O que significa? À midi, Quer dizer, à tarde, personne ne peut se trouver au puits. quer dizer, durante o meio-dia, Mas- ninguém pode ficar na fonte para pegar água. Mais quand cette femme a regardé à sa vie, Mas quando essa mulher olhou pela sua vida, son comportement, pelo seu hábito, beaucoup d'hommes dans sa vie, bastante homens se separaram alors cette dele. femme Mas essa a mulher, estimé en elle-même ela estimou diante dela mesmo. qu'elle n'a pas de valeur. Ela não teve bastante Alors valor. cette femme avait peur E esta mulher tinha medo d'aller le matin. de ir de manhã, Les femmes qui seront là porque de repente vai puissent acontecer la outras pointer de mulheres doigt. no fontes. Et cette femme E esta mulher n'allait pas non plus le soir. Esta mulher não ia também à noite, Parce qu'elle va rencontrer d'autres femmes. porque à noite ela iria encontrar outras mulheres. Et qu'est-ce que cette femme a fait? E o que esta mulher samaritana Cette fez? femme a dit,
E esta mulher disse, à cause de ma vie, por causa da minha vida, je n'ai pas de valeur dans cette ville. eu não tenho valor nessa vida. J'ai été avec cet homme. Eu não tenho valor Après nessa avec cet Samaria. homme. Já vivi namorei Après com avec esse cet homem. homme. Já namorei Après com avec esse celui-là. homem. E depois com o quarto Je n'ai marido. pas de valeur. Eu não tenho mais valor. Alors je ne partirai pas le matin. Então eu não vou ir na fonte Je ne de manhã. partirai pas le soir. Eu não vou ir também à noite. Mais je vais partir à midi. Mas eu vou ir na fonte ao meio-dia. Parce qu'à midi, Porque durante o il meio-dia n'y a personne. não tem ninguém. Mais ceux qui ne savaient pas, Mas esta mulher não sabia. ceux qui ne savaient pas, Mas esta mulher não sabia ceux qui avaient quelqu'un que tinha alguém qui ne la regardait pas comme les hommes la que regardaient. não olhava dela como segundo todo mundo. Il y avait un homme Que tinha alguém qui ne pensait pas d'elle ce que les autres pensaient d'elle. que não pensava segundo outras pessoas. La Bible me dit, A Bíblia disse, Jésus, Jesus, cansado da viagem, fatigué de long voyage, cansado da longa viagem, arriva au puits de Sichar. chegou nessa fonte de Sichar. Pardonnez-moi la caméra. Desculpa a câmera. Il arrive Jesus chegou et il dit à ses disciples, e ele disse aos seus discípulos, je suis fatigué. eu estou cansado. Alors il s'assoit. Jesus sentou. Et la Bible dit, E a Bíblia disse, c'était à midi. foi durante o meio-dia. Mais quiconque a le regard prophétique de Jésus, Mas todo aquele que tem olho profético, c'est que Jésus ne fait rien au hasard. ele sabe que Jesus não fazia nada por acaso. Jésus savait Jesus sabia qu'il y a une femme que vai ter uma mulher qui ne vient pas le matin, que não vem no fonte, qui ne vient pas le soir, que não vem também durante o parce qu'elle a na peur, noite. Porque esta mulher tinha parce medo. qu'elle a perdu des valeurs. Porque ela tinha medo porque perdeu o valor. Mais elle vient à midi. Mas Jesus sabia que tem uma mulher que vem durante o meio-dia. Alors Jésus est venu E Jesus chegou à midi durante o meio-dia pour rencontrer cette femme. para encontrar esta mulher. La femme est arrivée à midi. Esta mulher chegou no meio-dia. Il trouve un jeune garçon de 31 à 32 ans assis. Ele viu homem de 30 anos, 32 Alors, sentado. la femme était surprise E esta mulher foi surpresa de voir un homme. de ver homem. Parce que par rapport à la culture, Porque, segundo un costumes, homme ne peut pas se retrouver là. homem não podia se encontrar nesse lugar À da fonte. midi, une femme ne peut pas être là. E durante o meio-dia, uma mulher também não podia se Mais il y encontrar. avait cet homme de Jésus. Mas tinha homem que se Cet chamava homme de Jesus. 33 ans. Esse homem de 33 anos, Qui la regardait autrement. quando olhou diferentemente essa Qui la mulher, connaissait très bien. e Jesus conhecia muito bem essa Et mulher. il savait. E Jesus sabia. Il faut que je lui redonne la valeur. E eu tenho que retornar o valor para essa mulher. Alors il est venu à midi. E Jesus chegou durante o meio-dia. J'aimerais dire à une femme aujourd'hui. Eu gostaria de dizer para uma mulher nesse lugar. J'aimerais dire à la fiancée du Seigneur. Eu gostaria de dizer o noivo do Il Senhor. est venu à midi. A noiva que está aqui no Il meio-dia. est ici. A Jesus está Il est présent. Jesus está Il est presente. venu te rencontrer. Ele está aqui para te encontrar. Au moment où tu ne le pensais pas. No momento que você não pensava. Parce qu'il veut te redonner de la valeur. Porque ele está aqui para te devolver o Il veut valor. te redonner la confiance. Ele está aqui para te retornar sua confiança. Pourquoi? Por quê? Parce que ta vraie valeur Porque seu valor real não depende de tudo que dos bens ta materiais. vraie valeur Verdadeiro valor ne dépend pas des diplômes, não depende dos diplomas, ne dépend pas des voitures, não depende dos carros, ne dépend pas des comptes en banque, não depende das contas bancárias, ne dépend pas de la taille de ta maison. não depende do tamanho da sua casa, Mais ta vraie valeur mas seu verdadeiro valor dépend de l'amour de Dieu, depende do amor de de Deus, ce que Dieu a mis en toi, depende de tudo aquilo, de ce que Dieu a mis en toi. depende do que Deus colocou dentro de você. Ce soir, Esta noite, le Seigneur est venu o Jesus chegou pour te redonner ta dignité, pour te retornar sua pour te dignidade, redonner ta valeur, pour te retornar seu valor, pour te redonner la confiance, pour te retornar sua pour confiança, guérir ton cœur.
pour et te redonner de la valeur. et tu retournes à son valeur. Il n'a pas condamné cette femme. Jésus n'a condamné cette mulher. Il ne l'a pas critiquée. Jésus n'a critiqué cette mulher. Il ne lui a rien dit. Jésus falou nada dos Quand defeitos cette dele. femme Quando esta mulher a reconnu que voici le Messie, reconheceu que ele é o mestre, cette femme esta mulher qui n'avait pas de valeur que não tinha valor aux yeux des gens de Samarie, pelos olhos do povo do c'est la Samaria, même femme mas a mesma mulher, qui est repartie vers les gens de Samarie. a mesma mulher que Il a dit, retornou pelo seu povo. Ele disse, venez voir vem quelqu'un qui m'a tout dit. alguém que me falou tudo de mim. Et toute la Samarie E toda a Samaria a été sauvée foi salvado à cause du témoignage de cette femme. por causa do testemunho dessa mulher. Jésus lui a donné la valeur. Jesus retornou seu valor. Ce soir, Esta noite, tu vas rentrer, você vai voltar na sua casa. non pas tel que tu étais venu. Não a mesma pessoa. Là où les gens ne te voyaient pas avec valeur. Aonde as pessoas não te vieram Ce com valor. soir, Mas esta noite, Dieu te donne la valeur. Deus te retorna o Dieu seu te donne valor. la considération. Deus te retorna a sua Dieu consideração. te donne la confiance. Deus te retorna a sua confiança. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Aplaude Jesus, aplaude Jesus. Faites attention, les intellectuels vont commencer maintenant à toucher certaines personnes. Toma cuidado, o Espírito Santo está movendo já nesse lugar. J'ai pris à moi, avec moi, Eu peguei nas minhas mãos, j'ai un billet de 50 euros. eu tenho uma moeda de 50 euros. Je ne sais pas si ça fait combien. 50 euros. J'ai cherché si je pouvais avoir un billet beaucoup plus grand que ça. Eu estava procurando se aqui eu tenho uma moeda valorosa que é 50. Regardez-moi. Olha por mim. Ta valeur Seu valor ne dépend pas não depende des choses du monde. das coisas do mundo. Ta valeur, Seu valor, je parle de ta vraie valeur, eu estou dizendo do seu valor real. ne dépend pas Seu verdadeiro de valor ce não que tu depende as ou de ce que tu n'as pas. dos bens materiais do que você tem ou não. Ce qui fait la valeur de ces 50 euros, O que fez o valor desses 50 euros? c'est ce qui est écrit là. É o que está escrito. Ce qui est écrit. Esse número. Deuxièmement, Segundo, c'est les philogrammes qu'on a introduit là-dedans. foi a filograma que está dentro da moeda. Suivez-moi très bien, je termine. Presta muita atenção. Maintenant, aussi longtemps que c'est écrit 50, Toda vez que está escrito 50, o número, et que le philogramme, cette ligne-là existe, é que essa linha também existe. le diable, O diabo, les gens du monde, as pessoas do mundo, tes ennemis, seus inimigos, tes adversaires, seus adversários, ils peuvent te briser, peuvent te méprisar. te plier Eles peuvent te pliar. encore, Eles peuvent te pliar seu te dinheiro. plier encore, Ele pode fazer isso. plier encore. Mais te desprezar. Ils peuvent te prendre Seus inimigos podem te desprezar. et te jeter par terre. Te jogar na terra. D'autres peuvent venir. Outras Ils pessoas peuvent marcher dessus. podem pisar acima de você. Ils peuvent marcher dessus. Eles podem pisar acima de Une autre você. personne peut venir. Outras pessoas também. Il te prend. Te pega. Il jette dans la toilette. Te joga no banheiro. Mais aussi longtemps Mas toda vez que le philogramme est là, a linha no filograma Aussi fica longtemps intacta. Ou toda vez que c'est écrit 50, que está escrito 50, quelle que soit la saleté, bem importa a saúde, quel que soit l'état du billet, bem importa o estado dessa moeda, quand je ramasse ça eu posso lhe pegar, et que je vais acheter des choses, eu que posso comprar algo, ça aura toujours sa valeur. esta moeda vai guardar o mesmo valor. Il y a quelque chose Alguma coisa
Dieu a écrit pour ta vie. Tem uma coisa que Deus escreveu para a sua vida. Ce que Dieu a écrit pour toi, O que Deus mencionou, a escritura que Deus mencionou pela tua vida, personne ne peut les changer. ninguém pode lhe apagar. Et il y a quelque chose E tem uma coisa que le Saint-Esprit que o Espírito Santo a mis en toi. colocou dentro de você. Cette chose, E essa coisa c'est une personne. é uma pessoa. Ton philogramme, Esse é o filograma. c'est la présence de Dieu en toi. É a presença de Deus em você. Qui dit encore Amen? Grita amém. Qui dit encore Amen? Grita amém. Que j'aie de voiture ou pas, Eu pode ter carros ou não. que j'aie de l'argent ou pas, Você pode ter dinheiro ou não. que j'aie de diplôme ou pas, Você pode ter diplomas ou não. je ne dis pas que c'est mauvais. Eu não falo que é errado, Je está ne errado. dis pas qu'il ne faut pas l'avoir. Eu não disse que não pode ter isso. Mais que je l'aie ou pas, Mas eu posso ter isso, bens materiais ou não. valeur, Mas o meu en valor, tant qu'enfant de Dieu, como filho de Deus, dépend depende de la présence de Dieu en moi da presença de Deus em mim. et de ce que le Seigneur a écrit pour ma E da vie. escritura que o Senhor escreveu em mim. Você pode vir, por favor. Pode vir, por favor. Derrière. Escute a voz de Deus. Pode vir, por favor. Elle, Ela. Ajuda ela. lève déjà ta main sur elle. E levanta tuas mãos na direção Lève ta dela. main sur elle. Commence à parler au Seigneur. Começa para falar diante do Commence à Senhor. parler au Seigneur. Fala para o Senhor. Commence à parler au Seigneur. Fala para o Senhor por causa dela. Commence à parler au Seigneur. Fala para o Senhor pela causa dela. Il est vivant. Jesus está vivo. Il est puissant. Ele é poderoso. Il est merveilleux. Ele é maravilhoso. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Qui croit que le Seigneur est puissant? Quem crê que Jesus está... Qui croit que le Seigneur est puissant? Quem crê que o Senhor está poderoso? Qui croit que Jésus n'a pas changé? Quem crê que Jesus nunca mudou? Il est le même hier, aujourd'hui, Ele éternellement. é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Tu peux lui donner la place. Dá para ele lugar para sentar. Donne-lui la place. Assieds-toi là. Pode se sentar, por favor. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Jesus está aqui. 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 Dieu est en train de te restaurer. Jesus está te restaurando. Je ne te connais pas. Eu não te conheço. C'est la première fois que je viens dans ce pays. E pela primeira vez de pisar Brasil. C'est la première fois que je viens dans cette église. E pela primeira vez de pisar esta igreja. C'est la première église où je prêche. É a primeira igreja brasileira que eu pregou. Mais Jésus t'a vu. Mas Jesus te viu. Jésus t'a vu. Jesus te viu. Jésus t'a vu. Jesus te viu. Tu as de la valeur. Você tem valor. Tu as du prix Você tem preço. aux yeux de l'Éternel. Diante dos olhos do Senhor. Il y a une onction Tem y a une uma onction unção. Tem uma unção. qui se dégage de ce lieu, Uma unção que está se qui va se derramando. répartir dans Que l'église. está se derramando dentro. Reçois, Receba. reçois, Receba. reçois, Receba. reçois, Receba. reçois, Receba. reçois, Receba. reçois. Receba. Lève ta main, prie le Seigneur, lève ta main. Se levanta, se levanta, se levanta. Ora, ora. Agradece, Seigneur, Jesus. Senhor, glorifie ton nom. que seu nome seja glorificado. Je te rends grâce Eu te agradeço. parce que c'est ton nom. Porque por teu nome, C'est à cause de ton nom. por causa do teu nome, C'est la valeur de ton nom. e por causa do valor do teu nome. Merci de restaurer, Obrigado pela restauração. de lui redonner toutes les forces. Obrigado pela fortalecer ela. Dans le nom de Jésus. Desce seus pés, por favor.
Seigneur, merci. Jesus, obrigado. Merci. Obrigado. Merci. Obrigado. Tu es Dieu Você é Deus. et tu ne changes pas. Você nunca mudou. Tu es le même hier, aujourd'hui. Você é o mesmo ontem, hoje, La Bible amanhã. déclare. A Bíblia disse. La Bible A déclare. Bíblia declara. Rien n'est impossible à Dieu. Nada é impossível por você. Dans le nom de Jésus, Em nome de Jesus. je parle à ces jambes Eu falo pelos seus pés. de reprendre les forces, De estar fortalecidos. de reprendre le fonctionnement normal. Esteja fortalecidos. Dans le nom de Jésus. A função começa a funcionar normalmente. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Reçois la guérison. Recebe a tua cura. Reçois la guérison. Recebe a tua cura. Reçois la guérison. Recebe a sua cura. Reçois la guérison. Recebe a tua cura. Reçois la guérison. Recebe. La Bible déclare, A Bíblia diz. par tes meurtrissures, Par teus mãos, Senhor. nous sommes guéris. Par teus feridos, seus pisaduras, estamos Et sarados. à la croix, E na cruz, tout est accompli. tudo foi cumprido. Tu crois que Dieu t'a guéri? Você crê que Deus te curou? Você crê, você acredita que Deus te curou? Tu crois que Dieu t'a guéri? Você acredita mesmo? Guéri. Si Jésus. Si je. Est-ce que. O apóstolo diz, ele não te pergunta, Jesus cura. Fala, você crê que agora mesmo que você está curada? Tu crois que tu peux marcher maintenant? Você crê que agora você consegue andar sozinho? Tu crois? Você crê? Je crois. Fala, eu creio. Je crois. Je crois. Je crois. Jésus, je te remercie. Parce que tu viens de m'aider. Dans le nom de Jésus. Lève-toi. Se levanta. Maintenant, tu vas marcher. Agora você vai andar. N'aie pas peur. Não tem medo, não pode Fais ter le pas medo. que tu ne faisais pas avant. Come Fazer on. os movimentos que você Come não on. podia fazer antes. Olha na frente. Je veux que l'église dise Amen. Eu gostaria que a igreja grite amém. L'église dit gloire à Dieu. Igreja grita glória a Dis Deus. gloire à Dieu. Igreja grita glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus, grita, Gloire grita. à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Grita, grita, Glória a grita. Dieu. Glória a Deus. Gloire à 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 Dieu. Glória a Deus. Marche au nom de Jésus. Anda em nome de Jesus. Marche au nom de Jésus. Anda em nome de Jesus. Marche au nom de Jésus. Anda em nome de Jesus. Marche au nom de Jésus. Anda em nome de Jesus. Marche au nom de Jésus. Anda em nome de Jesus. Olha para frente. Jesus te curou. Fais confiance au Seigneur. Jesus te curou. Fais confiance au Se Seigneur. confia Come em on. Jesus. Come on. Se confia em Come on. Jesus. Come on. Se confia em Come on. Jesus. Come on. Come on. Come on. Jesus está aqui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aplaude Acclamer le Jesus. Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Se confia em Jesus. Fais confiance au Seigneur. Crê em Jesus. Tourne, 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 tourne. Crê em Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur, merci. Senhor, obrigado. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Merci Seigneur parce que tu restaures ta servante. Obrigado, Senhor, porque você está restaurando ela. Tu restaures ta servante. Você está restaurando Tu sua restaures serva. ta servante. Você está restaurando sua Dans le serva. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Crê, Jésus. crê, crê, Dans crê. le nom de Jésus. Crê, crê, Dans le crê. nom. N'aie pas peur. Não pode ter medo. N'aie pas peur. Não tema, não Fais tema. confiance au Seigneur. Você tem que se confiar no Senhor. Fais confiance au Olha para Seigneur. frente. Dis je marche au nom de Jésus. Fala, eu ando em nome de Jesus. Dis je marche au nom de Jésus. Yeah. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Levanta tuas mãos. Lève ta main.
Et levante-toi as Lève mãos. ta main. Et levante-toi as mãos. Ma soeur, tu peux venir. Vai. Tu viens. Tu viens. Se aproxima, se Tu viens. aproxima. Tu viens. Lève tes deux mains. E levanta-toi as mãos. Lève tes Tuas deux duas mains. mãos. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Thank you, Receba. Lord Jesus. Receba. Dans le nom de Jésus. Take it. Receba. In Jesus' mighty name. Confia em Jesus. In Anda. Jesus' mighty name. Em nome de Jesus. In Jesus' mighty name. Em nome de Jesus. In Jesus' mighty Jesus name. já está aqui. Em nome de In Jesus. Jesus' mighty name. Jesus, anda, anda. Tu vas marcher, tu vas marcher. Você deve Touch. Receba. Touch. Receba. Touch. Receba. Touch. Receba. Fire. Fogo. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Você tem grande preço diante do Senhor. Viens, viens. Chega. Tu as, Você tem grande valor diante do Senhor. tu as des yeux aux yeux de l'Éternel. Você tem grande valor, grande Lève ta preço. main, lève ta main. Levanta tuas mãos. Lève ta main. Levanta tuas mãos. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Receba. Jesus. Receba. Lord Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Receba. Thank you, Lord Jesus. Lève ta main, lève ta main. E levanta tuas mãos. Glory. Fica concentrado, fica concentrado. Jesus está aqui. Em nome de Jesus. Glory. Em nome de Jesus. Glory, glory. Glória, glória, Dans le nom glória. de Jésus. Donne-moi ta main. Toca a minha mão. Ta main. Glória. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Tu as de la valeur. Você tem grande preço. Receba. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Pai. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Thank you, Lord Jesus. Jesus. Fica concentrada. Lève tes deux mains. E levanta tuas Tu mãos. as de la valeur aux yeux de Levanta l'Éternel. tuas mãos. Você Tu tem as de la grande valeur. preço. Tu as de la valeur. Você tem grande preço. Tu as de la valeur Você tem grande aux valor. yeux de l'Éternel. Diante de Fire, Receba. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Pai. Thank you, Lord Jesus. Obrigado muito, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Muito obrigado, Jesus. Lève tes deux mains, commence à remercier le Seigneur. Levanta tuas mãos, agradece a Lève tes Jesus. deux mains, remercie le Seigneur. Começa para agradecer a Lève tes Jesus. deux mains, remercie le Seigneur. Começa para agradecer a Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Que le Seigneur intervienne. Que o Senhor, Dans le nom de Jésus. em nome de Jesus. E Que le Seigneur intervienne dans ta vie. tinha uma intervenção do Senhor na tua vida. Glória a Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Você tem grande preço diante do Senhor. Ne te sous-estime plus. Não pode se subestimar. Receba. Obrigado, Jesus. Thank you, Obrigado, Jesus. thank you, Lord Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Jesus está aqui. Thank you, Lord Jesus Jesus. está aqui. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Jesus. Fire! Receba fogo. Thank you, Lord Jesus. Fogo. Touch! Fogo. Gloire à toi, Jésus. Glória a Jesus. Jesus está aqui. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Sois réconforté. Seja fortalecida. Tu viens. Pode se aproximar. Aproxima. Fica concentrado. Je ne prie que pour les gens Eu oro apenas pelas pessoas sur qui je vois un signe. porque eu estou vendo sinal. Lève tes deux mains. E levanta tuas mãos. Regarde au Seigneur. Olha para o Senhor. Olha no céu. Lève tes deux mains. Fecha teus olhos. Lève tes deux mains. Fica concentrado. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos. Fecha teus olhos. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Que te fasse du bien. O Senhor te faz de... Sache vraiment que le Seigneur t'aime. Você tem que saber que realmente o Senhor te ama. Ne doute plus jamais Não duvida. de l'amour du Seigneur. O Senhor pela tua vida. Si tu connais autour de toi Se você sabe ao seu redor, gens qui ne t'aiment pas, as pessoas que não gostam de você, Jésus t'aime. você tem que saber que Jesus te ama. Jésus t'aime. Jesus te ama. Jésus t'aime. Jesus te ama. Jésus t'aime. Jesus te ama. Receba. Thank you, Lord Jesus. Gloire. Glória. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Reçois la grâce. Receba a graça. Reçois la grâce. Receba a graça.
Reçois la grâce. Receba graça. Reçois la grâce. Receba graça. Reçois la grâce. Receba graça. Reçois la grâce. Receba graça. Reçois la grâce. Receba graça. Reçois la grâce. Receba. Reçois la grâce. Receba Reçois la Receba grâce. graça. Reçois la grâce. Receba. Reçois la grâce. Receba graça. Sois guéri. Está curado. Est-ce qu'elle peut venir? Se aproxima. Fica concentrado. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Sois la grâce. Receba graça. Sois la grâce. Receba graça. Tu en as besoin. Você está precisando. Ta vie ne sera plus jamais la Sua même. vida nunca vai estar a mesma. Receba. Reçois la grâce. Receba graça. Reçois la grâce. Receba graça. Que le Seigneur console ton cœur. Que o Senhor te traz a Que le consolação. Seigneur console ton cœur. Que o Senhor consola seu Que le Seigneur coração. console ton Que cœur. o Senhor consola seu Que le coração. Seigneur réconforte ton cœur. Que o Senhor consola seu Réconforte coração. ton cœur. Que o Senhor fortalece seu coração. Receba. Je vois cette jeune fille Eu estou vendo essa menina. qui dit dans son cœur, Estava dizendo dentro do coração dela: Seigneur, Senhor, est-ce que tu ne me vois pas? est-ce que você está me vindo? Ta prière. Estou precisando de sua oração. Senti, j'ai entendu Eu ouvi la voix de son cœur. a voz do seu coração. Elle a soif de Dieu. Você está com sede de Deus. Écoute, Escute, le Seigneur te visite aujourd'hui. o Senhor te visita hoje, Mais Dieu va ouvrir tes yeux. mas Deus vai abrir seus olhos. À ton âge là, Sua tu idade vas lá, commencer à voir des visions. você começará a te ver as visões. Dieu va ouvrir tes oreilles. Deus vai Tu abrir vas seus commencer à entendre Dieu clairement. Deus está abrindo seus ouvidos. Et au travers de ta bouche, Você começará a te ouvir claramente Deus. tu vas commencer à prophétiser. Através da sua boca, você começará a Si tu ne le profetizar. fais pas encore, Se você não profetiza cela ainda, arrive. está acontecendo. Parce que tu as soif de Dieu. Porque eu vi você está com sede de Et Deus. tu disais, Seigneur, Você estava dizendo, Senhor, est-ce que cet homme ne me voit pas? esse homem de Deus não me está me vendo. Alors reçois, E agora receba. reçois, Receba. reçois, Receba. reçois, Receba. reçois, Receba. reçois Receba. ce que tu as demandé. O que você pediu? Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Fire. Fogo. Jesus. Fogo. Relève-la, relève-la, relève-la. Coloca ela de volta, de pé. Relève-la, Coloca ela de pé, de pé, de pé. Levanta ela. relève-la. Ne sois pas distrait, ne sois pas Não, distrait. não fica desconcentrado. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Agradece a Deus, agradece a Deus. Come. Não fica distraído, distraído. Come. Jesus está aqui. In Jesus' mighty Em name. nome de Jesus. Fire. Fogo. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Sois rempli. Esteja. Sois rempli. Esteja. Sois rempli. Espírito Santo. Sois rempli. Espírito Sois Santo. rempli. Espírito Sois Santo. rempli. Espírito Santo. Fogo. Te batiza. Seja batizado. Seja batizada. Fogo. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Deixa ela, deixa ela, deixa ela. Lève-toi. Levanta tuas mãos. Dis, je reçois. Fala, eu recebo. Dis, je reçois. Recebo. Que le Seigneur délie ta langue maintenant. Que o Senhor liberta sua língua agora. E o Senhor desamarra sua língua agora. Gloire à toi, Jésus. Glória a tu, Gloire à Jesus. Jésus. Glória a ti, Jesus. Gloire à Jésus. Glória a ti, Jesus. Gloire à Jésus. Glória a ti, Jesus. Gloire à Jésus. Glória a Deus. Le Seigneur me parle d'une personne. O Senhor está me dizendo de uma pessoa. Il n'y a pas très longtemps, Não há pouco tempo. on a diagnostiqué Foi diagnosticado une maladie en toi os médicos, o diagnóstico dos médicos. qui semble incurable. Saiu uma doença que nunca estará curada. Et ça t'a beaucoup attristé.
E você ficou muito triste. Tu seras un signe Você estará um sinal pour les jeunes de cette église. para a juventude dessa igreja. Marche dans la crainte de Dieu Tema Deus. et dans la sanctification. Anda na santificação. Et Dieu va t'utiliser puissamment. E Deus vai te usar poderosamente. Receba! Il y a quelques semaines, Há uma pessoa, há algumas semanas, on a diagnostiqué en toi o médico falou que você tem uma doença incurável, uma doença. le médecin a dit que c'est connu que la maladie est incurable. E essa doença está bem conhecida que nunca você estará curada. Ça ne fait pas longtemps. Não há pouco tempo. Il y a 2 semaines passées, Há 2 semanas que saiu esse diagnóstico. le Seigneur veut te visiter. O Senhor quer te visitar. Si c'est toi, Se você está aqui, sai no seu lugar. viens devant rapidement. Vem aqui para frente. Viens devant rapidement. Vem aqui rapidamente. Você sabe que você tem uma doença que nunca se cura. Il y a 2 semaines Há 2 semanas, environ, quase 2 vous allez semanas, voir le médecin. você foi lá ver o médico. Et le médecin a diagnostiqué en toi E o médico deu diagnóstico, une maladie uma doença qui semble être incurable. que sempre, essa doença nunca foi curada. É uma Tout doença ce qui est incurável. impossible à l'homme Tudo que é impossível para est os homens possible à Dieu. é possível para diante de Deus. Si tu sais que c'est toi, Se você sabe que n'aie você peur de personne, não pode ter vergonha nem n'aie pas medo de alguém. honte et viens Sai rapidement. no seu lugar. Jesus quer te visitar esta noite. C'est le temps pour toi de t'avoir la guérison. Hoje esse é o tempo da cura. Gloire à Dieu, Glória a Deus. gloire à Dieu, Glória a Deus. gloire à Dieu, Glória a Deus. gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Deus. Sai no Il seu est lugar. fidèle. Ele é fiel. Gloire à Dieu, Ele é fiel. gloire à Dieu. Glória a Deus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aplaude Jesus. Aplaude Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aplaude Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aplaude forte Jesus. Si le Seigneur a réveillé, Se o Senhor revelou, c'est parce qu'il veut. porque o Senhor quer te curar. Est-ce qu'on peut dire ça devant tout le A monde? gente pode falar dessa doença para a glória do Senhor. Parle de ça. A paz, igreja. O Deus se revelou para o seu servo que há algumas semanas o médico diagnosticou uma doença é bem conhecida, uma doença que é grave. E Deus, que é um Deus fiel, é a mesma coisa que aconteceu com nossa irmã. Há algumas 2 semanas foi diagnosticado pelos médicos o começo do câncer. Qui croit que nous, Quem crê que nosso Deus combateu o câncer? j'invite le pasteur. Eu convido o pastor José Carlos. Pasteur, Pastor José, se aproxima, por favor. je veux que la. Je vais toucher la soeur. Eu gostaria que o pastor
diretamente o apóstolo vai tocar pelo Senhor. Allons prier. Quand tu vas là, Nós vamos orar. Quando você vai voltar pelos médicos, não nada vai desaparecer essa doença. non pas parce que je suis quelque chose, Não porque eu sou alguma coisa, mais parce que la Bible dit, mas porque a Bíblia fala, par ses meurtrissures, pelas suas pisaduras, vous êtes guéris. nós fomos saradas. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, vous imposerez les mains sur les malades você vai pôr as mãos sobre as doenças et les malades seront guéris. e os doentes serão curados. Et la prière de 2 personnes, E a oração de 2 pessoas, Dieu écoute et exauce. Deus ouve e exauça. Par la foi, Pela fé, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa guérison? podemos aclamar o Senhor pela cura das nossas irmãs. Aplaude Jesus pela cura, pela fé. Saia! Saia! Sai! Esteja curada! Esteja curada! Em nome de Jesus! Sai! Nous acclamons le Seigneur. Aplaude Jesus! Tu es guéri. Você está curada! 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 Seigneur, merci Obrigado, Senhor, pour le témoignage pelo testemunho de ta fille da sua filha. le dimanche prochain. Le dimanche prochain, No próximo domingo, nous bénissons ton nom, Seigneur, nós vamos abençoar seu nome, parce que Senhor. nous écouterons un autre témoignage. Porque nós vamos ouvir o testemunho dela. Est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande d'acclamation? Você pode dar para o Senhor uma oferta de aplaude, aclama, aplaude Jesus. Dis à ton voisin, ta voisine, Diz, fala para alguém que está ao seu lado. Seu tu as vizinho. du prix aux yeux de l'Éternel. Fala para o seu vizinho, você tem grande preço pelo Dis, diante tu do as du Senhor. prix aux yeux de l'Éternel. Você tem grande preço diante Dis à do ton Senhor. voisin, ta voisine, Fala para o seu vizinho, você tu as tem du grande prix, tu as preço. de la valeur Você tem grande valor, aux grande yeux de preço l'Éternel. diante do Senhor. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Glória a Deus, glória a Deus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. May God bless you so much. Hallelujah. Hallelujah. La Bible dit, A Bíblia diz, à cause de cette valeur a causa desse valor, et à cause de cet amour, por causa desse amor, tu peux marcher sur le feu. você pode andar sobre o fogo. Le feu ne te tuera pas. O fogo não vai te consumir. Tu peux marcher dans la mer. Você pode andar, La mer ne va sobre pas as mares. t'engloutir. As mares não vai te engolir. C'est-à-dire que Dieu ne va pas empêcher que tu connaisses les difficultés. Quer dizer que Deus não vai impedir que você não conheça as Mais dificuldades. ces difficultés ne te feront rien. Mas essas dificuldades não vai te fazer nada. Et Dieu E Deus est prêt à sacrifier é pronto para sacrificar Pessoa. tudo às pessoas. à cause de son amour pour toi. Por causa do que ele colocou dentro de você. Et il a sacrifié Jésus E ele sacrificou Jesus. à cause de moi, Por causa do à cause de José por causa de você, José Carlos. et à cause de toi. E por causa de você. Ele sacrificou seu próprio filho por causa de você. Se aproxima.
Esteja concentrado. Jesus, Espírito Santo está usando aqui. Mets ta main sur ma main. Coloca a tua mão Mets ta main sur acima da minha mão. sentir chaleur. Você vai sentir Tu vas grande traverser tout ton. calor, Tu ne fogo, vas pas résister. fogo que Dans está la présence de atravessando Dieu. seu corpo. Dieu est en train de te communiquer Senão, Deus está comunicando, une grâce particulière. Deus está te comunicando uma graça Dans le nom particular. de Dieu. Em nome de Jesus. Take it. Receba, 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 Take it. fogo, Take it. fogo, Take it. receba, Take it. fogo, In Jesus' receba mighty em name. nome de Jesus. Fogo, fogo, Glória a Deus, fogo, glória a Deus, fogo, glória a Deus. fogo, 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 fogo. À partir de ce moment, A partir desse momento, personne qui sera malade, tudo aquele que estará sur qui doente, tu imposeras les mains, que você vai pôr sua mão, cette personne essa mão, sera guérie. essa pessoa estará curada. Pasteur, tu as une église merveilleuse, Pastor Carlos, você tem uma igreja maravilhosa. très disposée pour le Saint-Esprit. Essa igreja está muito aberta pela receber algo do Espírito Santo. C'est merveilleux. Muito maravilhoso. Tu dois bénir le Seigneur, Você tem que abençoar o Senhor. ensemble avec tous les pasteurs. Junto com todos os Vous devez pastores. être reconnaissant au Seigneur. Você tem que estar grato diante do Senhor. Il y a trop de grâce ici. Tem muitas graças aqui. Muitas graças, talentos aqui. Pasteur, après mon Depois minha partida daqui, verra ce que Dieu fait cette église. você vai ver o que vai acontecer nessa igreja. Je dois terminer pour une heure. Por causa do tempo, eu estou obrigado. Si tu es Se você está aqui, toi-même, você mesmo está sentindo ce message, c'était un message. que essa mensagem, Deus mandou ele para você mesmo. Souffre du fait Você sofre bastante em fé. que tu n'as pas de valeur. Você se acha que você não tem valor. On considère. Você não tem consideração alheias. Il y a des endroits où tu vas fuir parce que tu n'as pas de valeur. Tem alguns lugares que você foge porque você sente que você Si não c'est tem mais un valor. sentiment qui était dans ton cœur, Se foi sentimento dentro do seu coração, si tu souffres de cela, se você sofre je disso, veux que tu viennes devant. eu gostaria que você se aproxime Nous allons aqui. te soutenir dans la prière. Eu vou orar por você. Nous allons clôturer. Depois a gente vai encerrar. Si tu es dans la salle Se você está aqui, et que le Seigneur t'a touché, essa mensagem aqui, tu as besoin d'être soutenu. você está tocado dentro do seu Viens coração. vite devant pour Você contaminer. quer uma oração? Viens vite devant. Corre, 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 Viens corre. vite devant. Corre aqui para frente. Viens. Nous acclamons le Seigneur. Aplaude Jesus, aplaude Jesus. Nous acclamons le Seigneur. Aplaude Jesus, aplaude Jesus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. 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 Você sinta. Il est celui qui change de situation. Ele é aquele que muda as situações. Il ne te regarde pas comme le monde te regarde. Ele não te olha por você como o mundo te olha. Il t'aime Jesus te ama. et tu as du prix à ses yeux. E você tem grande preço Est-ce diante que de je Jesus. peux inviter les pasteurs? Eu posso convidar novamente o pastor José Carlos Pasteur José, notre pasteur. e outros pastores Chacun também. va prier pour une personne. Cada vai orar para uma pessoa. Pendant qu'on nous donne un chant, E nesse momento eu si quero quelqu'un peut nous donner un chant, uma música, pendant que nous música prions pour nos profética. soeurs et nos sœurs, Quando eu vou começar para orar, eu vous qui preciso êtes de uma derrière, música. levez les mains. Levez la main Você que está sentado, vers levanta tuas nos mãos. sœurs et prions ensemble. Vamos orar. Yes. Come on. Receba. Receba. Fica concentrado, concentrado. Espírito Santo está aqui.
Receba. Receba. Take it. Receba. Receba. Receba, receba. Receba. Espírito Santo. Espírito Santo. Thank you, Lord Espírito Jesus. Santo. Thank you, Lord Jesus. Receba em nome de Jesus. Thank you, Lord Receba em Jesus. nome de Jesus. Glory, glory, Oh, glory. glória, glória, glória. Glory to you, Lord Jesus. Glória, glória. Glory, 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 Glória, glory. glória. Glory to you, Lord Jesus. Glória, glória. Glory to you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Receba. Sois consolé, sois réconforté. Seja consolada. Receba. Sois consolé, sois réconforté. Seja restaurada. Sois consolé, sois réconforté. Receba. Sois consolé, sois réconforté. Seja consolada. Sois consolé, sois réconforté. Restauração. Au nom de Jésus. Reconstrução. Thank you, Lord Em Jesus. nome de Jesus. Sois réconforté. Receba. Sois réconforté. Fortalecido. Sois réconforté. Você não se Au fortalece. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Alléluia. Em nome de Jesus. Alléluia. Alléluia. Receba. 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 Ele Glória a não tu, é mais Senhor. um bebê na manjedoura, nenhum homem pregado. Receba. Receba. Espírito Santo está aqui. Não ficará no céu para sempre. Receba. Batendo a porta, estamos enchendo as Receba. casas. Fogo. 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 Batendo a porta, Daqui. estamos enchendo as Receba. casas. Fogo. 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 A justiça. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Fogo, fogo, Jesus. fogo. Ora vem, Senhor Jesus. Te esperamos. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Te esperamos. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Te esperamos. Jesus, vem. Se levanta, por Senhor favor. Jesus. Vamos louvar. Ora vem, Vamos adorar. Senhor Jesus. Vamos adorar. Ora vem, Senhor Jesus. Te esperamos. Ora vem, Senhor. Ora vem. Ora vem. Te esperamos, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Te esperamos. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Te esperamos. Te esperamos, Aleluia. Você pode levantar sua mão e dizer: eu recebo o meu milagre nesta noite. Estenda as suas mãos ainda. Deus tem coisa para fazer ainda aqui. Quem quer no início da glória a Jesus? Estenda as suas mãos. Queria que você fizesse um clamor. Quem está me ouvindo, diga amém. Fala para o seu irmão: clama a mim.
Diz o Senhor, e eu te responderei. Fala, agora é o momento do céu se abrir ao teu favor. Diga, Deus vai tocar na sua vida. Começa a clamar, igreja. Começa a clamar. Começa a clamar a vida plena. Clama. Começa a clamar. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor fez maravilhas essa noite. Mas nós queremos mais.